cut she neck with a razor first, and he blow he head with a dynamite. If a princess was my bride, I'd never commit suicide. But he blow the dynamite, he blow down the tongue when he blow the dynamite. He blow, mama, how he blow the dynamite, he blow down. Se a primeira resposta é uma resposta insatisfatória, vamos tentar uma segunda resposta. Esse é o movimento que Frege faz. Talvez seja uma relação, olha só, olha a sutileza, uma relação não entre os objetos designados por A e por B, mas talvez seja uma relação entre os nomes, as expressões linguísticas A e B. A expressão linguística, quer dizer, aqui você deve lembrar uns vídeos atrás, que eu disse que é muito importante você ter em mente, não apenas para entender Frege, para entender Kripke, para entender todo mundo na filosofia da linguagem, é muito importante que você tenha em mente que existe uma diferença fundamental entre o plano linguístico, que é o plano das expressões linguísticas, tá? E o plano do mundo, que é aquilo que é referido pelas expressões linguísticas. Então, existe uma diferença brutal entre a palavra neve, tá? Que eu posso falar, ela está aqui, a palavra neve, eu posso produzir, posso apagar, e etc. E a coisa neve, que não está aqui. Eu moro num país tropical, graças a Deus, porque eu detesto o frio, tá certo? E não está aqui a coisa neve. Então, a palavra neve está aqui, a coisa designada neve está no mundo, não aqui nesse momento, mas em algum local do mundo, tá? Ou Cassius Clay, a expressão Cassius Clay, ela está aqui, eu estou usando essa expressão, estou produzindo sequências dessa expressão, Cassius Clay, mas ele não está aqui. Se eu bem me lembro, ele já morreu, inclusive. Não, acho que ele já morreu, Cassius Clay, tá certo? Então, a ideia de Frege, a segunda ideia, a segunda sugestão, é que a identidade não seja uma relação. Quer dizer, qual é a pergunta? Quais são os relatos da relação de identidade? Que talvez não sejam os objetos, tá certo? Os objetos designados, mas talvez seja uma relação entre os nomes, as expressões linguísticas. Expressões linguísticas têm relações, tá? Expressões linguísticas têm relações. Algumas dessas relações são triviais, tá? Por exemplo, cão é uma expressão linguística mais curta que cachorro. Cachorro. Cão e cachorro estão na relação de uma ser mais curta que, tá? Elas também estão na relação linguística de ser sinônimo de. Ser sinônimo de é uma relação binária que se aplica a expressões linguísticas, tá? Ser parte de, tá certo? Por exemplo, a expressão crônico, tá? É parte da expressão diacrônico, por exemplo, tá? Falando de maneira muito crua, né? Mas a expressão crônico é parte da expressão diacrônico. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando algumas relações, estou dando um exemplo de algumas relações cujos relata não são coisas no mundo, mas são expressões linguísticas, tá? Ser sinônimo de, ser antônimo de, tem uma série de relações que você estudou, tá? A respeito das expressões linguísticas. Elas não têm nada a ver com o mundo, tá? O antônimo é uma relação que se aplica a expressões. Você não encontra no mundo uma entidade, eu sou o antônimo desse copo. Isso não faz sentido, tá? A menos que você esteja falando em sentido metafórico. Eu e meu primo, eu sou o antônimo dele, porque eu sou o contrário. Ele é Flamengo, eu sou Botafogo, alguma coisa assim. Essa é uma forma metafórica de falar. Mas ser antônimo, ser sinônimo, ser uma parte sintática de, ser um componente sintático de, são todas expressões. São todas relações que se aplicam apenas, cujos relatos são expressões linguísticas. Então, espero que isso esteja claro para vocês, tá? São relações entre expressões linguísticas. Como ser uma tradução de, por exemplo, Schnee, né? Ou neve é uma tradução de Schnee. Quais são os relatos dessa relação? Ser uma tradução de? São expressões. Não é uma coisa, eu não estou apontando para a neve dizendo a neve, esse gelo aqui é uma tradução desse outro gelo aqui. Não é isso que eu estou fazendo.
que eu estou fazendo é dizendo que uma expressão do alemão, Schnee, e uma expressão do português, neve, estão numa relação que é a relação de uma ser a tradução da outra. Tá? Então, o que Frege está sugerindo é que, quem sabe, a identidade seja uma relação desse tipo, seja uma identidade cujos relata são expressões linguísticas, são aqueles nomes que estão flanqueando, né, que estão ocorrendo nas laterais do símbolo da identidade. Ah, tá, então A igual a B pode ser visto talvez como sendo uma relação entre o nome A e o nome B, ou a expressão A e a expressão B. Sim ou não? Um detalhe importante, abre um parênteses aí, que é um detalhe biográfico, etc. Mas esta é a visão que o próprio Frege expressou na Begriffsschrift, né? O livro que ele escreveu 13 anos antes, 1879. Né? Na Begriffsschrift ele considerou qual era o que significava escrever que A é idêntico a B, né? no simbolismo. O que significa que A é idêntico a B? E a explicação que ele mesmo deu lá é o seguinte: que A é idêntico a B, A igual símbolo de igualdade B, é uma expressão, é uma relação entre as expressões. Isso significa que essa expressão A é usada com o mesmo significado que a expressão B, mas é uma relação entre as expressões, é uma relação que se dá no plano linguístico. Tá? Então, essa era a visão que Frege tinha 13 anos antes, e aqui ele muda fundamentalmente, ele muda de opinião. Tá? Aqui, por que ele acha isso insatisfatório? Ele diz, essa explicação, que é uma relação entre expressões linguísticas, ela é insatisfatória porque uma relação entre expressões linguísticas é sempre uma relação arbitrária. A gente escolhe, a gente decide. Eu decido que analfabeto, tá, é sinônimo de pessoa que não sabe ler. Quer dizer, eu, supondo que eu criei a língua, né? É claro que a língua é uma criação de um grupo, tá? Mas é uma decisão arbitrária que analfabeto significa a mesma coisa que indivíduo que não sabe ler. Assim como uma decisão arbitrária, o Cassius Clay ter o nome que ele tem e depois em seguida ele escolher ter outro nome, que é o nome Muhammad Ali. Tá? Então, se a explicação que Cassius Clay é idêntico a Muhammad Ali é que isso expressa uma relação entre dois nomes, duas expressões linguísticas, tá? Então toda identidade expressa simplesmente algo arbitrário, que é, mas poderia não ser, tá? E é o produto de uma escolha arbitrária. Isso é Frege, hein? É o que Frege está dizendo nesse ensaio. Ocorre que isso também não explica o conteúdo informativo das identidades. Por exemplo, suponha que no próximo congresso de farmacologia alguém apareça com a cura a droga que mata o coronavírus, tá? Uma droga que mata o coronavírus. Então ele vai explicar, a explicação dele vai ser em termos de identidade. Ele vai dizer: a droga que mata o coronavírus é idêntica, e aqui uma descrição da estrutura química da droga que mata o coronavírus. Tá? Se identidade for apenas uma relação entre as expressões linguísticas, o que ele está comunicando para o mundo é uma decisão de usar uma designação e a outra como sendo sinônimos, porque a relação entre símbolos é uma relação arbitrária. A gente estabelece, a gente decide arbitrariamente que dois símbolos vão ser usados com o mesmo conteúdo, né? Mas isso parece absurdo, não parece? Quer dizer, o que a pessoa está comunicando num congresso de farmacologia é uma descoberta sobre o mundo, é uma descoberta importante sobre a estrutura dos fármacos, sobre a estrutura química e sobre o coronavírus, é uma descoberta sobre o mundo, não parece ser uma descoberta ou simplesmente uma estipulação sobre o uso linguístico. É como se eles tivessem dito: de agora em diante, usem a expressão, a cura, a substância que acaba com o coronavírus como sendo um sinônimo dessa descrição química aqui. Não é assim que nós pensamos, tá? Não é assim que nós pensamos. Essa situação parece absurda, tá certo? Então,
conclusão de Frege, a segunda hipótese de que a identidade é uma relação cujos relata são expressões linguísticas, são os próprios nomes, tá? Que é a visão que ele tinha 13 anos antes. 13 anos antes ele diz exatamente isso. A identidade é uma expressão, é uma relação entre nomes ou entre expressões linguísticas, né? Não diz respeito ao mundo, diz respeito a uma decisão que nós estamos tomando de usar duas expressões como dizendo respeito ao mesmo objeto, tá? Agora ele mudou. Se for assim, ele está dizendo, se for assim, então nenhuma identidade mais expressa uma descoberta astronômica. Nenhuma identidade expressa uma descoberta química. As identidades somente vão expressar a nossa forma de usar as palavras. Mas a nossa forma de usar as palavras é completamente arbitrária, é objeto de convenção. Só que se a cura do coronavírus fosse a droga que cura, que mata o coronavírus, se isso fosse matéria de convenção, nosso problema estaria resolvido há muito tempo, não teria pandemia agora. Bastaria, um ano atrás, as pessoas sentarem e estudarem uma nova convenção para a língua, tá? E aí elas declarariam aquela nova convenção, pronto, todo mundo fala de uma outra maneira e não tem descoberta farmacológica nenhuma, é simplesmente uma mudança linguística. É realmente uma questão muito sutil que Frege está colocando aqui. Ele está dizendo, então, que essa segunda hipótese, a hipótese de que os relata da relação de identidade seriam as meras expressões linguísticas, essa explicação ainda não é satisfatória porque ela não explica o valor cognitivo das identidades. Ou melhor, ela transforma todas as identidades na expressão de uma mera convenção linguística, que um lado da identidade vai expressar a mesma coisa que o outro lado da identidade. Mas isso, evidentemente, é absurdo. Isso não é fiel à forma como o papel cognitivo que as identidades têm na nossa vida, tá? Pensem na quantidade de identidades importantes que você aprendeu na sua vida. Por exemplo, que força é igual a massa vezes aceleração. Fundamental, você passou anos fazendo exercícios de física usando essa identidade, tá? Agora imagina que essa é simplesmente uma convenção, que força é massa vezes aceleração. Tenha paciência. Então, o que Isaac Newton fez foi simplesmente criar uma convenção linguística? Não, absurdo, né? Que a força da gravidade é igual a G, uma constante, vezes multiplicado pelas massas, dividido pelo quadrado da distância. Outra lei, outra identidade, você não olhava dessa maneira, mas é uma identidade. Outra identidade fundamental com a qual nós fizemos milhares de coisas. Mandamos o homem para a Lua, vocês cansaram de fazer exercícios de física, etc, etc. Mas é uma identidade. Foi descoberta por Isaac Newton, depois de muito trabalho intelectual. Tá? E agora vem dizer que é simplesmente uma relação entre os sinais dos dois lados. Tá? Da mesma forma que analfabeto e pessoa que não sabe ler é uma convenção, tá? Tem alguma coisa de errada nessa explicação. Então essa segunda hipótese também é jogada fora por Frege. Qual é a resposta então? Ele não dá a resposta. Quais são os relata da relação de identidade? Ele não diz no final, os relata da relação de identidade é isso ou aquilo. O que ele diz é o seguinte: nós temos que admitir, quer dizer, a forma como nós estamos pensando é uma forma incompleta. Nós temos que admitir que, além dos objetos referidos pelos nomes, tem que haver um sentido ou uma forma de apresentação. Isso sim conseguiria explicar o conteúdo cognitivo das identidades, mas ele não completa, ele não responde malandramente. Frege tem uns momentos malandros também. Malandramente ele não responde a pergunta inicial. É uma relação? Sim, ele não responde, mas é uma relação. E é uma relação entre o que e o que. Ele também não responde, mas você tem que, quer dizer, se você ler Frege, se você entender o que ele está dizendo, você vai ver que é sim uma relação cujos relata são os objetos, mas não pode parar aí, porque se você parar aí, as identidades, você não tem uma explicação do valor cognitivo das identidades. Então você tem que olhar para a identidade como sendo uma relação cujos relatos são os objetos, mas também os nomes têm que ter essa segunda dimensão, que é a dimensão do sentido, né? Que é a forma de apresentação e assim por diante.
Então, não é que a primeira hipótese esteja errada, ela é correta, mas sozinha ela não explica nada. Você precisa ainda da dimensão do sentido. A segunda hipótese definitivamente é errada para ele, para o Frege de 1892, não era para o Frege de 1879. Muito interessante, muito curioso. Tem um exemplo interessante que ocorre na segunda página do texto de Frege. Ainda ele está tentando argumentar, mostrar que há diferentes maneiras de falar de um mesmo objeto, que essas diferentes maneiras de uma mesma referência, e essas diferentes maneiras carregam, digamos assim, conteúdos cognitivos diferentes. Esse exemplo é interessante, vale a pena você desenhar num papel aí o exemplo do triângulo, o exemplo que vem da geometria, né? Mas se você desenha um triângulo, aí você faz uma reta que une cada vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto daquele vértice, né? Você vai ter 3 retas, você vai ver que elas se encontram no meio do triângulo. Se eu bem me lembro das minhas aulas de geometria elementar, esse ponto onde essas retas se encontram é chamado de baricentro, se eu não me engano. Mas se você der nome para essas retas, reta A, reta B, reta C, então existe mais de uma maneira de você descrever esse ponto. Você pode descrevê-lo como o encontro da reta A com a reta B, mas você também pode descrever o encontro da reta B com a reta C, ou então o encontro da reta A com a reta C, tá? E depois construir uma identidade. Esse exemplo é interessante porque ele mostra que há diferentes maneiras de você aproximar para o mesmo ponto. Há diferentes caminhos, digamos assim, diferentes caminhos cognitivos para o mesmo ponto, diferentes maneiras de você apreender cognitivamente o mesmo ponto, né? Então, a conclusão de Frege nessa parte do argumento é que nós devemos reconhecer que nomes, além da referência, têm também o sentido, que é a forma de apresentação da referência, né? O exemplo do triângulo mostra que há diferentes formas de você apresentar aquele ponto no centro do triângulo, né? Diferentes formas. Não apenas essas 3 formas, há uma multiplicidade de formas diferentes, né? O argumento de Frege, ele tem essa forma de um argumento para uma hipótese científica. Frequentemente na ciência nós não temos um argumento no sentido dedutivo de que você é obrigado a aceitar a conclusão se você aceitou as premissas. Frequentemente na ciência o argumento é chamado argumento para a melhor explicação. Então, qual é a explicação de um fenômeno macroscópico visível, por exemplo? Um fenômeno que nós estamos vendo, por exemplo, você coloca uma peça de ferro perto de um ímã, então a peça de ferro é atraída, ela se desloca. Isso é o que você vê. Isso é o que todo mundo vê, tá? É a parte perceptível dos fenômenos. Qual é a melhor explicação para isso? A melhor explicação para isso vem aí uma hipótese complicada do eletromagnetismo envolvendo entidades teóricas que ninguém vê. Campo magnético, campo elétrico, isso ninguém vê. Isso é uma entidade teórica. Mas nós somos levados a aceitar a hipótese a teoria do eletromagnetismo porque ela é a melhor explicação. Embora ninguém veja as entidades postuladas pelo eletromagnetismo, ela é a melhor teoria, a melhor explicação que nós temos na mão para explicar uma coisa que nós vemos. Então, a analogia aqui com o que Frege está apresentando é um fenômeno epistêmico ligado à linguagem, tá? Que as diferentes expressões da linguagem carregam diferentes aspectos epistêmicos, diferentes importâncias epistêmicas. E isso se revela de maneira mais dramática no caso das identidades, mas não apenas nas identidades, né? Eu falei nos vídeos anteriores que Frege, nesse ensaio, está só falando da identidade, mas é porque é o caso mais dramático das diferenças epistêmicas. Mas ocorre na linguagem de maneira geral. Você pega um termo com uma referência, troca por outro termo com a mesma referência, você pode ter diferenças muito grandes, diferenças epistêmicas, você pode ter diferentes atitudes e assim por diante, diferentes apreciações morais e assim por diante, tá certo? Algumas coisas importantes a respeito, então, da noção de sentido e referência. Então, qual é a moral da história? A moral da história, até o momento,
até a segunda página sobre o sentido da referência, é que nós devemos reconhecer, ou faríamos bem em reconhecer, que nomes, na concepção liberal e concepção generalizada de Frege, que inclui nomes ordinários, mas também descrições definidas, qualquer termo singular, termos singulares, se hoje a gente fosse explicitar o que Frege está dizendo, a gente usaria esse termo, né? Termos singulares têm, além da referência, um sentido, sendo que o sentido é a maneira ou a forma de apresentação da referência, né? Então, alguns sentidos, alguns termos singulares têm sentido e referência. Por exemplo, Marcelo Nobel tem sentido e tem referência, a pessoa que está lá na reitoria da Unicamp. Mas também o atual reitor da Unicamp, ou reitor da Unicamp em 2020, tem também sentido e tem uma referência. Tem um sentido diferente do sentido de Marcelo Nobel, tá? Da expressão Marcelo Nobel. Essas duas expressões, o reitor da Unicamp em 2020 e professor Marcelo Nobel, têm sentidos diferentes, tá? Que são formas de apresentação para a mesma referência. A referência, no caso, é a pessoa Marcelo Nobel, tá certo? Então, tem nomes que têm sentido e referência, tem nomes que só têm sentido, mas não têm referência, né? Tipicamente, de acordo com Frege, nomes da ficção são nomes que só têm sentido, mas não têm referência. Para ser referência, tem que ser uma entidade realmente existente, tá? Mas entidades da ficção, por princípio, são entidades que não existem, tá? Então, o nome Sherlock Holmes, por exemplo, ele expressa um certo sentido, né? Todo mundo que leu ou ouviu falar tem alguma descrição, algum modo de apresentação associado, entende alguma coisa quando nós falamos Sherlock Holmes, mas não existe a personagem real Sherlock Holmes, a pessoa real Sherlock Holmes não existe. Pode existir pessoas que inspiraram o autor Conan Doyle em escrever Sherlock Holmes. Pode existir pessoas que inspiraram, que tinham algumas das propriedades que ele atribui a Sherlock Holmes, mas a pessoa Sherlock Holmes não existe de fato. Então, o nome Sherlock Holmes tem apenas sentido, mas não tem referência, né? Tem nomes, alguns casos mais dramáticos, de expressões que têm sentido, mas não têm referência e nem poderia ter referência. Você pode tirar da matemática, por exemplo, tá? Então, se você sabe um pouquinho de matemática, você sabe que os números naturais, a sequência de números naturais, 0, 1, 2, 3, 100, 120, blá, 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 a sequência de números naturais é infinita. Então, a seguinte expressão: o maior número natural, o maior número, maior no sentido de maior de todos, tá? O maior número natural, você entendeu o que eu disse, não entendeu? Entendeu? Então você captou o sentido. Mas existe maior número natural? Não, exatamente porque a sequência é infinita. Se você achou que encontrou um que é o maior, tem um outro maior do que ele, por sua vez tem um outro maior do que ele, e assim por diante, tá? Então a expressão o maior número natural tem sentido e não tem referência. O número primo entre 7 e 9. Tá? Entre 7 e 9 só existe o número 8, que não é um número primo, tá certo? Então a expressão o número primo entre 7 e 9, você entendeu o que eu disse, não entendeu? Você entendeu o conteúdo dessa descrição. Agora, se você souber um mínimo de matemática, você sabe que essa descrição não tem referência, porque não existe um número primo entre 7 e 9. 7 é primo, mas 8, que é o único número que existe entre 7 e 9, não é primo. Então, essa expressão tem sentido, mas não tem referência. Em geral, uma descrição absurda, por exemplo, o quadrado redondo que está no meu bolso. O quadrado redondo que está no meu bolso, você entendeu? Você entendeu a expressão porque você entendeu o sentido, mas se você sabe um mínimo de geometria, você sabe que não existem quadrados redondos, portanto, essa expressão tem sentido e não tem referência. Então, existem expressões que têm sentido e referência, existem nomes que têm sentido e referência, existem nomes que só têm sentido, não têm referência. Existem nomes que têm sentido e a gente não sabe se tem referência. Tá? Parte do que nós fazemos, parte da ciência, etc., é buscar referência.
Por exemplo, a polícia encontra uma pessoa morta, suspeita que houve um assassinato, então a polícia trabalha com o seguinte sentido: o assassino da pessoa morta, o assassino da pessoa morta. A polícia, o sentido existe, tá? Mas a polícia está tentando descobrir se esse sentido tem uma referência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pode ser que, se tiver referência, a polícia vai tentar descobrir qual é a referência. Então, muito do que a gente faz, muito da nossa vida cognitiva e civil e etc., é tentar buscar a referência de um sentido. O sentido todo mundo entende. Por exemplo, o sentido da descrição, a cura para o vírus HIV, quer dizer, a droga que mata o vírus HIV. Todo mundo entende o sentido, não entende? Todo mundo entende. Agora, o que a ciência está buscando é a referência dessa expressão. Tem milhões investidos para tentar descobrir a referência desse sentido aí que todo mundo, qualquer falante da língua, entende o sentido. Agora, achar a referência é mais difícil, é mais caro também, né? Nesse caso. Tem expressões que têm sentido, nós sabemos garantidamente que ela tem referência, mas a gente não sabe qual é a referência. Por exemplo, o número de partículas de ar nessa sala onde eu estou agora. Evidentemente tem uma referência, tá? Todo mundo entendeu o sentido, o número de partículas de ar dessa sala onde eu estou agora. Vamos melhorar o número, vamos tornar mais complexo. O número de partículas de ar sobre a superfície de Campinas nesse momento, tá? O número tem que existir a referência, porque tem ar aqui. Só que ninguém sabe, ninguém faz ideia do número. A ideia talvez até façam, né, alguém num laboratório de física, etc., faça uma ideia aproximada, mas o número exato de partículas de ar sobre Campinas nesse exato momento, ninguém sabe. Então existe uma referência, com certeza existe essa referência, mas ninguém sabe qual é, embora o sentido seja uma coisa muito fácil de captar, né? Então, em geral, no caso de nomes, pelo menos nomes usuais, ou descrições definidas usuais, o sentido normalmente é algo fácil de você entender. Difícil é você achar a referência. A polícia está procurando referência de vários sentidos que estão, várias queixas que estão lá na polícia. Existe o sentido, a polícia está atrás da referência. Em alguns casos vai descobrir que não tem referência. Por exemplo, em alguns casos a polícia vai descobrir que o sentido de o assassino de fulano de tal é um modo de apresentação para um indivíduo que não existe. A polícia vai acabar descobrindo que o fulano de tal morreu por acidente ou se suicidou, se matou, tá? E portanto não existe a referência de o assassino de fulano de tal. Claro, supondo que assassino nunca pode ser a mesma pessoa, né? Quem se suicida não é o assassino de si mesmo. Eu estou imaginando que assassino é sempre uma outra pessoa que vem matar. Então, você pode ter nomes com sentido e referência, você pode ter nomes só com sentido, mas sem referência, você pode ter nomes que têm um sentido, mas a gente não sabe se tem referência e pode não saber qual é a referência. Agora, a única coisa que nós não podemos ter, segundo Frege, segundo a teoria de Frege, é um nome só com referência e sem sentido, tá? Não existe, de acordo com a teoria de Frege, pelo menos é o que está saindo desse ensaio, não existe um nome que se ligue diretamente a uma referência sem passar por um sentido, tá certo? Em algumas passagens do trabalho, Frege diz o seguinte: para ser um nome na linguagem, tem que, em primeiro lugar, ter um sentido. Então, falando em termos de vocabulário metafísico, é essencial para um nome ter um sentido e é acidental que ele tenha ou não tenha referência. Mas se não tiver sentido, não é nome, é simplesmente um ruído, ou uma expressão que não é uma expressão linguística, tá certo? Como tem, quer dizer, se eu fizer um rabisco na parede, aquilo não é uma expressão linguística. Então, um nome sem sentido é análogo a um rabisco na parede, tá? Nós não podemos ter nomes
que se ligam diretamente à referência. Por isso que Frege é classificado algumas vezes como, a teoria de Frege é classificada como a teoria da referência indireta, tá? Porque a referência é feita, aqui tem o nome, aqui tem o referente, mas a referência é sempre feita através de uma entidade intermediária que é o sentido. É o sentido do nome que nos dá uma espécie de forma de apresentação de um objeto. Aí você vai ao mundo verificar se esse objeto existe ou não. Quer dizer, é uma coisa curiosa, que primeiro a gente tem uma forma de apresentação, ou uma descrição, ou um conjunto de propriedades na cabeça, e esse conjunto de propriedades é que nos guiam no mundo para buscar qual é o objeto que deve ser o referente daquele nome, tá certo? Teoria da referência indireta. Guardem este nome, teoria da referência indireta, porque uma das grandes novidades da teoria de Kripke, 100 anos depois, é exatamente a chamada teoria da referência direta. Tá? Então, Kripke e as pessoas que trabalham na mesma linha de Kripke, como Kaplan, Donegan, vários pensadores contemporâneos, desenvolveram a chamada teoria da referência direta. É uma teoria da referência que dispensa o sentido. Não tem sentido intermediando, não tem um sentido entre o nome e a referência. O nome se liga diretamente à referência. Tá? Então, isso não é Frege. Para Frege, isso é um sacrilégio. Tá? Por quê? Porque se você achar que o nome se liga diretamente à referência, qual vai ser o problema? O problema vai ser que nós não temos uma explicação, de acordo com Frege, nós não temos uma explicação para esse fenômeno cognitivo associado à linguagem. Porque senão, se você tiver dois nomes diferentes ligados diretamente à mesma referência, então não deveria fazer diferença cognitiva trocar um nome pelo outro. Tá certo? Não deveria fazer. Esse é o espírito freguiano. Essa é a grande objeção de Frege à teoria da referência direta. Então, os teóricos da referência direta vão tentar montar uma explicação ou vão tentar acomodar esse problema o problema epistêmico da linguagem. Tá? Mas vejam, quer dizer, talvez uma certa moral geral sobre a ideologia filosófica de Frege é que o que nós chamamos de semântica é uma teoria do significado, tá certo? E noções que saem da teoria do significado. Por exemplo, ser verdadeiro ou falso é algo que depende do significado, então é uma noção semântica. Referência é uma noção que sai da semântica também, é uma noção semântica. Então, referência, verdade, conteúdo, proposição são noções semânticas que dizem respeito à teoria do significado das palavras, tá certo? Então, a ideologia de Frege é que a semântica ela tem que estar combinada com a epistemologia, com a teoria do conhecimento que é transmitido ou ligado à linguagem. Tá? Quer dizer, então, falar a semântica ela só é boa, só é uma teoria interessante se ela nos der explicações epistêmicas também, se ela explicar aspectos epistêmicos ligados à linguagem, né? Por exemplo, essas diferenças de conteúdo epistêmico entre um tipo de identidade, uma identidade que não é trivial, versus uma identidade trivial. Isso é um fenômeno epistêmico, tá certo? Não é um fenômeno semântico. Se eu fosse apenas um semanticista e tivesse pouco me lixando para a epistemologia, o que eu faria? Para mim só existe a referência. Só tem a referência porque a referência explica verdade e falsidade e acabou. Vamos para casa. Tá? Acabou a nossa tarefa. Frege não. Para Frege, a semântica, para ser boa, ela tem que ter uma continuidade com a epistemologia. Tá? Ela tem que, ao mesmo tempo, ela tem que dar uma explicação de noções como verdade e falsidade, mas ela tem que dar conta também de aspectos do conhecimento na medida em que eles se refletem na linguagem. Essa é uma ideologia geral de Frege, né? É muito interessante. E interessante também que Frege tira uma epistemologia da sua semântica. Né? Bom, mas mais alguns detalhes importantes. Né? Uma coisa que vocês devem ter notado, então, pelo exemplo da estrela da manhã, da estrela da tarde, pelo exemplo do triângulo, né, e vocês podem estar imaginando vários outros exemplos, é que, dado uma certa referência,
para um objeto, né, existem diferentes maneiras de se referir a esse objeto. Tá? Essas diferentes maneiras correspondem a diferentes modos de apresentação, portanto, a diferentes sentidos. Então, há diferentes sentidos, na verdade, uma multiplicidade de diferentes sentidos que podem ser usados para ter uma mesma referência. Então, você pode ter um sentido S1 e um sentido S2 com a mesma referência. Por exemplo, Cassius Clay, Muhammad Ali. Os dois têm a mesma referência. Estrela da manhã, estrela da noite ou da tarde, com a mesma referência. Né? O que você não pode ter, na semântica de Frege, o que você não pode ter é um sentido. Então, a flechinha, duas flechinhas indo para baixo, pode. Aliás, uma infinidade de flechinhas indo para baixo. O que você não pode ter é um mesmo sentido apontando para duas referências. Isso não pode ter, porque se for assim, ele não é um sentido propriamente. Sentido é a forma de apresentação de um referente particular, tá? De um único referente. Se ele está apontando para vários particulares, ele não é um sentido no sentido freguiano, tá? Então, isso tudo bem, isso não. Isso não é um sentido. Você não pode ter um sentido que tenha mais de uma referência, um sentido ambíguo, tá? Isso não é um sentido, mas é para Frege. Esse é um detalhe interessante. Outro detalhe interessante é o seguinte: embora o sentido esteja, as expressões da linguagem, elas expressem sentido, o sentido sendo uma forma de apresentação da referência, ele não é ligado à linguagem no seguinte sentido, né? Que o sentido que a gente usa no português seja diferente do sentido que se usa na Alemanha, por exemplo. Não. O sentido da palavra Schnee, que é neve em alemão, o sentido da palavra Schnee é exatamente o mesmo sentido da palavra neve em português. Ou seja, você pode ter em diferentes línguas, tá? Expressões que tenham o mesmo sentido. Tá? Então, o Schnee do alemão tem o mesmo sentido que neve do português. Tá? O Der Kaiser em alemão tem o mesmo sentido que a expressão, que a descrição o imperador em português. Tá? Embora cada língua, as expressões da linguagem, todas elas tenham um certo sentido, o sentido não tem nacionalidade. Tá? Você tem o sentido faz parte de um modo de apresentação que é internacional, é o mesmo para toda a humanidade, tá certo? Exceto em alguns casos especiais, porque quando o sentido é o sentido que quando você quer falar das palavras, aí o que acontece? Aí essa é uma ocasião especial em que a própria palavra ou a própria expressão passa a ser referida. Né? Quando eu quero dizer, por exemplo, neve tem 4 letras. Né? Aí o que acontece aí? Nessa situação, a palavra neve, não, nesse uso que eu estou fazendo, numa aula de português ou numa aula de, sei lá, uma aula de português, nessa situação, ao usar a palavra neve, eu não estou falando da substância gelada que cai do céu. Ao usar a palavra neve, eu estou falando da própria palavra neve. Tá? Então, essa é uma ocasião especial, em que as palavras se voltam e passam a ter a si mesmas como referência. Frege menciona isso em uma passagem das primeiras páginas sobre o sentido da referência. Ele diz: no seu uso normal, as palavras ou os nomes se referem aos objetos no mundo. Tem como referência o objeto no mundo e tem como sentido a forma de apresentação desse objeto no mundo. Mas em algumas situações especiais, nós queremos falar da própria palavra. Então a palavra vira a sua própria referência. Olha que coisa curiosa. Né? Quando eu digo neve tem 4 letras, eu estou usando a palavra neve para me referir a quê? À própria palavra neve. Tá? Qual é o truque, qual é o recurso que a gente normalmente usa para fazer a palavra, para começar a se referir à palavra? O truque que a gente usa, o recurso simbólico que nós usamos, é colocar uma aspas, envolver aquela expressão com aspas. Quando você coloca aspas, você está indicando claramente, tá certo, que você quer falar da expressão.
Aquela expressão passa a se referir a si mesmo, tá? Mas isso é um uso especial, tá? Isso é um uso especial, tá certo? Por exemplo, se eu quiser dizer reitor da Unicamp designa a autoridade máxima. Se eu não colocar aspas, eu estou falando da pessoa Marcelo Nobel, estou dizendo que ele designa a autoridade máxima. É até difícil entender que sentido faz. Aliás, não faz sentido, né? Não tem sentido e nem referência essa expressão. Que a pessoa, Marcelo Nobel, designa. A pessoa não designa nada, a pessoa é pessoa apenas. Tá? Eu precisaria ter colocado o quê? Aspas. Abre aspas. O reitor da Unicamp, fecha aspas. Aí eu estou dizendo, essa expressão, o reitor da Unicamp, designa a autoridade máxima da universidade. Aí sim. Mas o que está acontecendo? Nesse contexto, eu quero que a expressão o reitor da Unicamp designe a própria expressão o reitor da Unicamp. Um contexto especial, tá? E, novamente, nós marcamos esse contexto especial usando a aspa. Isso é uma situação especial. Outra situação especial é a que o caso normal é você ter uma palavra ou um nome, tem a referência e tem o sentido. Esse é o caso normal, tá certo? Tem casos especiais que não são normais, é aquele em que a palavra adquire como referência a própria palavra, né? Então, para isso, a gente usa aspas. Uma outra situação especial é aquela situação em que a gente não quer falar da referência, mas sim do sentido de um nome. Então, nesse caso, o sentido do nome vira o objeto da nossa referência. Tá? Então, eu estou falando aqui o tempo todo o sentido da expressão Marcelo Nobel. Então, qual é a referência dessa descrição que eu usei aqui? É o Marcelo Nobel? Não. A referência dessa expressão que eu usei é o sentido da expressão Marcelo Nobel. Quer dizer, tem situações também especiais, por exemplo, numa aula de semântica, em que eu quero me referir não à referência usual, eu não quero falar do Marcelo Nobel, não quero falar da pessoa Marcelo Nobel, mas eu quero falar do sentido da expressão Marcelo Nobel. Tá? E aí a gente tem que se virar um pouco para conseguir deixar claro que eu quero falar do sentido. Aqui não tem, digamos assim, a aspa como recurso convencional. Tá? Talvez o recurso convencional aqui seja dizer o sentido da expressão Marcelo Nobel. Esse seja o recurso convencional, né? Para transformar o sentido na referência. Não é que o Marcelo Nobel virou idêntico ao sentido, não é isso. É que eu quero, ao invés de falar da pessoa Marcelo Nobel, agora eu quero me referir ao sentido da expressão Marcelo Nobel. Tá? Então, o recurso convencional aqui é dizer o sentido da expressão Marcelo Nobel. Começa a falar o sentido da expressão virou a referência das minhas palavras nesse momento. Tá? Mas isso também é uma ocasião especial, é uma situação especial e a gente não precisa ficar muito tempo discutindo isso.